meu nome é Simone Miranda Felipe, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental para adultos, crianças e adolescentes. Eu falei no vídeo anterior sobre a terapia cognitivo-comportamental e neste eu quero falar para vocês como que funciona a prática clínica. Sempre que os pacientes chegam no consultório pela primeira vez, a gente precisa fazer uma avaliação geral assim. Então, qual a demanda principal, qual o problema que ele está apresentando naquele momento, o que motivou a procurar a terapia, mas a gente também faz uma avaliação em relação à história familiar, vida acadêmica, vida social, expectativas em relação à terapia, como aquele paciente se vê, né, como ele se enxerga, tanto física quanto emocionalmente, se toma alguma medicação controlada, se faz um acompanhamento com um psiquiatra e a gente faz uma avaliação de humor também. Já em segunda sessão, a gente precisa levantar metas terapêuticas. Gente, esse é o grande diferencial da terapia cognitivo-comportamental. Por que a gente precisa saber metas terapêuticas dos nossos pacientes? A gente precisa entender qual a expectativa que aquele paciente tem em relação à terapia. Por que ele está ali? Por que ele está contratando o nosso trabalho? Senão, o que acontece? Se você não estabelecer bem metas terapêuticas com o seu paciente, ele pode ter uma expectativa de se direcionar para um caminho e você levar esse paciente, conduzir esse paciente para um caminho totalmente inadequado, totalmente contra a expectativa daquele paciente. Então, a questão de definir metas no primeiro momento dá para nós terapeutas uma ideia, né, do que aquele paciente espera e do que a gente precisa fazer, quais serão as intervenções necessárias para que ele alcance os resultados que ele quer. Em relação às crianças e adolescentes, como que isso funciona? Eu tenho normalmente uma sessão com os pais no primeiro momento para eu poder entender a demanda principal e depois com o adolescente. E a partir daí a gente estabelece metas terapêuticas juntos. Então eu colho nessas informações com os pais, o que eles esperam da terapia e uno a demanda do adolescente ou da criança. O que ele espera da terapia, o que ele entende que ele precisa mudar e a partir daí a gente monta um planejamento de intervenção. Sempre eu apresento para os pais esse planejamento de intervenção, porque é importante a gente colocar os pais à parte de tudo que está acontecendo no consultório, né? Do que você vai fazer, como você vai fazer, quais os objetivos que você quer alcançar e a cada 2 ou 3 sessões a gente dá um retorno para os pais em relação ao que a gente já alcançou até aquele momento e o que a gente ainda precisa fazer. Algumas pessoas, né, se surpreendem muito quando eu falo sobre isso. Olha, eu vou estabelecer um plano terapêutico, eu vou estabelecer um modelo de intervenção e vou apresentar para vocês pais o que eu vou fazer. Né? Porque eu entendo a procura do psicólogo como a contratação de um trabalho. Então existem expectativas em relação a resultados. Não necessariamente a gente vai conseguir alcançar resultados com todos os pacientes, mas isso precisa ser comunicado, principalmente com crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente, né, por isso que eu coloquei que a gente tem que dar retorno para esses pais de uma forma periódica, para que eles ficam à parte, né, do que você conseguiu até aquele momento, do que você está fazendo para alcançar os próximos resultados, do que você espera deles. Por quê? Quanto mais claras ficam essas informações, o processo flui melhor. A gente consegue desenvolver um bom trabalho, a gente tem o apoio dos pais e com a tranquilidade de que a gente está fazendo algo que a gente consegue fazer, que a gente dá conta, que a gente vai ter um resultado legal. Eu falo que quando a gente não estabelece bem essas metas terapêuticas, a gente fica patinando na terapia. A gente fica fazendo uma série de intervenções sem saber exatamente o que o paciente tem e onde ele quer chegar. Então, estabelecer metas é muito importante. E quais são os próximos passos, né? Uma vez que a gente fez essa avaliação inicial, estabeleceu metas e montou um planejamento de intervenção, a gente começa a realizar essas intervenções. E a partir disso a gente pode usar algumas técnicas. E uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental é a escuta. Porque muita gente acha, né? Eu preciso usar várias técnicas durante a sessão. Não necessariamente. Eu vou escutar o paciente, eu vou fazer intervenções, eu vou fazer identificação de pensamentos, eu posso fazer desafio de pensamentos, eu posso ter uma escuta atenta e fazer a terapia cognitivo-comportamental tal qual ela é, né? Então, assim,
Não se apeguem à ideia de que terapia cognitivo-comportamental é só técnica. Gente, isso é mito. Não caia nessa. Terapia cognitivo-comportamental é profunda, tem embasamento, tem comprovação científica e justamente por isso ela é a primeira escolha de profissionais médicos pelos resultados que ela proporciona. Um grande abraço!